Olá, sejam muito bem-vindos ao Psim em áudio. Hoje, o nosso mergulho é em águas, olha, bem profundas, talvez abissais. Com certeza. O material que a gente tem em mãos é um compilado de trechos de um dos seminários mais famosos e, vamos combinar, mais áridos do psicanalista Jacques Lacan. Áridos é uma boa palavra. É o Seminário 19, de 71 a 72, com aquele título super enigmático, Ou Pir. Em português, ou pior. E que material, né? Abrir essas transcrições é entrar num labirinto, de verdade. A gente dá de cara com umas fórmulas lógicas, umas referências a filósofos gregos, jogos de palavras. Não é um texto que pega leve com quem tá lendo. De jeito nenhum. Exato. Por isso, nossa missão aqui não é esgotar o assunto, o que seria impossível. Impossível. A ideia é mais extrair o ouro, sabe? Tentar desvendar o que está por trás de algumas dessas ideias que parecem tão abstratas. A gente vai falar sobre os limites da linguagem, sobre aquela bomba que ele joga ao dizer que não há relação sexual. Famosíssima. E por que diabos ele achou que precisava de matemática para falar da psique? Ok, vamos desvendar isso. E eu acho que o melhor lugar para começar é justamente o título. Sim, ou pire. Essas reticências no começo elas não são um erro de digitação, né? Elas parecem carregar um peso enorme. O que está escondido nesses 3 pontinhos? Então, o fascinante é que para Lacan elas não escondem. Elas mostram algo. Ah, é? Elas mostram um lugar vazio. Ele começa o seminário falando exatamente disso. A linguagem, para ele, não é um sistema perfeito que dá conta de tudo. Certo. Pelo contrário, ela só funciona porque existem esses buracos, essas lacunas. É isso que ele quer dizer com a famosa frase não há metalinguagem. Tá, não há metalinguagem, ou seja, não dá para usar a linguagem para sair completamente dela mesma e descrever tudo de fora como se a gente fosse um observador neutro. Exato. Seria como, sei lá, tentar explicar as regras de um jogo de xadrez usando só as peças do próprio jogo enquanto a partida tá rolando. Essa analogia é perfeita. E vamos levar ela um passo adiante. Vamos. Imagina que, nesse jogo, de repente uma peça faz um movimento que não está no manual. Um movimento impossível, mas que acontece ali, no tabuleiro. Uhum. Esse evento que quebra as regras, que não tem nome dentro do sistema, isso é o que o Lacan chama de o real. Não a realidade do dia a dia, mas aquilo que a nossa rede de palavras e símbolos não consegue capturar. O imprevisto, o que não tem nome, e o título, então, com essa parte que falta no começo, já aponta para isso, que sempre falta algo a ser dito. Exatamente. O título já é a própria teoria em ação. Ele nos força a perguntar: o que vem antes do ou pior? E a resposta é um vazio. Um silêncio. Um silêncio que a linguagem não preenche. Falando em coisas que a linguagem não dá conta e que são difíceis de engolir, isso me joga direto na afirmação mais polêmica dele, que é central nesse seminário. Não há relação sexual. Ah, essa é a frase de efeito. É. A primeira vez que alguém escuta isso, a reação é: como assim? Claro que há. É uma frase calculada para provocar esse curto-circuito. E é fundamental entender o que ele não está dizendo. Ele não está negando a biologia, o ato sexual, o sexo entre as pessoas. Certo, não é sobre isso. O que ele está dinamitando é outra coisa. A ideia de que existe uma fórmula, um encaixe perfeito, uma harmonia natural entre os sexos. Aquela ideia de que um completa o outro e os dois se tornam um. Então, toda aquela narrativa cultural da alma gêmea, da metade da laranja que a gente passa a vida procurando, para Lacan isso seria uma fantasia, uma ficção que a gente cria para lidar com uma ausência. Precisamente. É a ficção mais poderosa da nossa cultura. Filmes, músicas, a própria instituição do casamento, tudo isso são tentativas de escrever uma fórmula, de criar um roteiro que dê a ilusão de que essa complementariedade existe. Entendi. Lacan basicamente diz: olhem para a estrutura, para o software. Essa fórmula não veio instalada de fábrica. Somos nós que tentamos escrevê-la, vez após vez. E tem uma parte nos textos que me pegou muito. Ele diz que o analista não deve agir como a providência dos lares, ou seja, como um conselheiro matrimonial que tenta garantir a felicidade do casal.
Aham. Ele fala que o analista se sente assombrado por esse papel, justamente porque ainda não entendeu a fundo que não há relação sexual. E isso muda tudo sobre o que é a psicanálise. Se essa harmonia é estruturalmente impossível, então o objetivo da análise não pode ser consertar o casal para que eles finalmente se encaixem. Não é terapia de casal nesse sentido. Não, o trabalho é outro, muito mais sutil. É entender como cada pessoa, de um jeito único e às vezes bem torto, inventa sua própria solução para lidar com esse desencontro fundamental. O amor, para Lacan, não é encontrar a peça que faltava. É criar algo novo nesse espaço onde nada garante o encaixe. Ok, essa ideia da não-relação eu até consigo acompanhar. É um soco no estômago do romantismo, mas faz um certo sentido. Faz. Agora, honestamente, é quando ele começa a usar aquelas fórmulas lógicas que ele me perde um pouco. A gente abre o texto e dá de cara com for X e existe um X. Para todo X existe um X. A primeira reação é: o que isso tem a ver com amor, com desejo? Parece que ele está tirando toda a alma da coisa. Eu entendo perfeitamente essa reação. Parece um desvio para algo frio, desumano, mas a aposta dele é justamente o contrário. Como assim? Ele sentiu que a psicologia tradicional, com suas descrições de masculino e feminino, baseadas na biologia ou em estereótipos, era muito pobre. Ele queria criar uma nova lógica para pensar a diferença sexual que não dependesse de ter um corpo ou outro. A questão dele é: quais são as diferentes maneiras lógicas de um ser que fala se posicionar diante do desejo e da falta? E essa falta é o que ele chama de função fálica, que, de novo, não é o órgão biológico, certo? Exato. Importantíssimo frisar isso. É um conceito-chave. Pensa na função fálica como um símbolo universal da castração, da ideia de que ninguém tem acesso a um gozo total, completo. É a lei simbólica que diz: você não pode ter tudo. Ok. E a partir daí, ele descreve duas posições lógicas diferentes em relação a essa lei. Ele as chama de lado homem e lado mulher, mas ele frisa que são posições que qualquer um pode ocupar, independentemente da anatomia. Certo. Então, como funciona essa lógica? Como ele descreve o lado homem? A lógica do lado homem é a lógica do todo. Todo X está submetido à função fálica, ou seja, é uma lógica universal que vale para todos. Uhum. Só que, e aqui está o pulo do gato, essa regra universal só se sustenta porque ela mesma cria uma exceção. A ideia de que existiu pelo menos um que não estava submetido a ela. Ah! É o pai mítico que Freud descreveu, aquele que supostamente tinha acesso a tudo. Então é uma lógica do todos com exceção de um. E entendi, uma regra para todas que só funciona porque a gente imagina alguém que a quebrou. E a outra posição, o lado mulher. Como é a lógica aí? Aí a coisa fica muito mais interessante. A posição feminina para Lacan é definida como não toda, na função fálica. E esse não toda é genial. Não toda. Não significa estar fora da lei, mas significa não ser completamente definida por ela. Como assim não toda? Pensa na lógica masculina como um clube com regras de entrada bem definidas. Ou você é sócio e segue todas as regras, ou você está fora. Certo. A lógica feminina para Lacan não funciona assim. É como alguém que tem um pé dentro do clube, participa de algumas festas, conhece as regras, mas se recusa a ser definida apenas por ser membro. Há uma parte que sempre escapa, que pertence a outro lugar, que responde a uma outra lógica. Uma parte que não se enquadra. Exatamente. E é nesse outro lugar, nessa parte que escapa à lógica universal do todos, que reside a possibilidade de um outro tipo de gozo. Um gozo que ele chama de suplementar, que vai além do gozo fálico. É mais enigmático, talvez até místico. Ele não é o contrário, é um a mais. Ok, se não há uma harmonia perfeita, se há sempre esse desencontro, e se existem essas duas lógicas operando, acho que isso nos joga direto em outra palavra-chave de Lacan que é super fácil de entender errado. Gozo, ou jouissance. Sim, Porque não é só prazer, certo? de jeito nenhum. Na verdade, muitas vezes é o oposto. O prazer, na psicanálise, busca o alívio da tensão, a homeostase. O gozo é o excesso. O excesso. É aquele mais um pouco que ultrapassa a barreira do bem-estar e pode levar à dor, à angústia, à transgressão. É um desfrute que desestabiliza. E a consequência direta da não relação sexual é que o gozo de um corpo nunca é o complemento do gozo do outro.
Há sempre um resto, um mal-entendido, um desencontro radical. E nesse ponto ele faz uma daquelas conexões que parecem vir do nada, mas que depois fazem todo sentido. Ele conecta tudo isso ao ato de escrever. Uhum. Ele diz nos textos, de forma bem direta, a ideia que me faço do escrito é o retorno do recalcado, e que o reprimido retorna na forma de letra. O que ele quer dizer com isso? Isso toca o coração da prática analítica. A letra, para ele, não é só o caractere do alfabeto. É a marca, a cicatriz, a inscrição de algo que insiste em retornar do inconsciente, mesmo que não tenha uma imagem ou uma história clara associada. Tipo um trauma. Pensa num trauma. Muitas vezes, o que resta dele não é uma lembrança completa, mas uma palavra que se repete, um sintoma no corpo, um padrão de comportamento. É algo que se fixou, que foi escrito no sujeito. Então, o trabalho da análise não seria só interpretar o significado escondido, mas lidar com essas marcas que insistem. Exatamente. É lidar com a maneira como o sujeito é afetado por essas letras que foram escritas na sua história, no seu corpo. É o que não para de não se esquecer. O escrito, nesse sentido, é mais permanente e mais real do que a fala, que é sempre mais fluida e enganosa. Então, o que tudo isso significa? Tentando amarrar as pontas, o que a gente vê nesse seminário é um esforço, monumental de Lacan para nos mostrar os limites da nossa linguagem, para demolir a fantasia de uma harmonia sexual perfeita. Sim. E a aposta radical dele de usar ferramentas da lógica para tentar desenhar um mapa dessas realidades humanas que são, por natureza, cheias de paradoxos e furos. É isso. O projeto de Lacan aqui é levar a psicanálise para além de uma psicologia do bom senso ou de uma conversa de apoio. Ele busca um rigor quase matemático para pensar as estruturas do inconsciente. Ele nos obriga a encarar de frente aquilo que não pode ser dito por completo, aquilo que não pode ser escrito numa fórmula perfeita. Porque é justamente nessa falha, nesse vazio, que para ele reside o núcleo da experiência de cada sujeito. Seu sofrimento, seu desejo, sua singularidade. O que nos deixa com um pensamento final para refletir. A gente está falando aqui de Lacan, mas ele dizia que aquilo que a palavra não consegue dizer por completo, às vezes se mostra em outros lugares, como na arte. Sim, ele era muito ligado à arte. No nosso material de hoje, há uma menção ao artista ítalo-argentino Lúcio Fontana, que ficou famoso por fazer exatamente isso. Ele pegava uma tela perfeitamente pintada e no final davam um ou mais talhos nela com o estilete. Criava uma fenda, um rasgo. Uma abertura para o que está por trás da representação. Exatamente. Então fica a provocação. Se a nossa linguagem, a nossa realidade simbólica é como uma tela que sempre tem um vazio, uma fenda, por onde o sujeito e o inesperado emergem. Boa imagem. Que outras manifestações no nosso mundo, talvez uma obra de arte que nos perturba sem a gente saber por quê, uma música que nos toca de forma inexplicável, ou até um simples lapso na nossa própria fala, poderiam ser esses talhos na tela, nos mostrando as verdades da condição humana que as palavras sozinhas não conseguem capturar. Uma excelente questão para se pensar. E uma ótima nota para a gente encerrar este mergulho. Se essa exploração das ideias de Lacan foi útil ou interessante, um curtir aqui no vídeo ajuda muito a levar essa conversa adiante. Com certeza. E para mais análises como esta, não deixe de seguir o nosso canal, o Psique em Áudio. Agradecemos a companhia e até a próxima.